E aí, pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje, a gente vai conversar um pouco sobre revistas especializadas, né? Revistas de quadrinhos, mais propriamente dito. E não revistas com histórias em quadrinhos, mas revistas informativas, com conteúdo jornalístico, crítico. Eu sempre fui muito rato de banca, assim. E talvez esse lance de revista de quadrinhos seja uma coisa de tiozinho, sabe? Eu não sei se as novas gerações elas se interessam por isso, o que eu acho uma pena, mas eu particularmente, talvez por ter crescido, né, com isso, indo em banca e tal, eu ainda gosto muito, assim, tem um lance meio nostálgico. E continuo comprando muitas revistas. Claro que não no Brasil, porque essas revistas praticamente não existem mais, mas na França, né, felizmente, a gente ainda tem muitas revistas chegando todos os meses, né, revistas informativas, e eu vou mostrar as principais para vocês. Não são todas, porque eu não compro todas, mas eu compro as melhores, tá? De revistas de quadrinhos em geral, mas também especializadas em mangás. Então, queria mostrar todas elas para você com os detalhes, falar um pouquinho sobre o histórico de publicação de revistas especializadas no Brasil, mas antes, queria pedir para todos deixarem aquele bom e velho joinha, se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. Já falei para vocês, muitas pessoas que assistem regularmente o canal Comic Zone não são inscritas, então, por favor, verifique a sua inscrição, inscreva-se se ainda não for inscrito e ative as notificações para não perder nenhum vídeo, tá? Fique ligado, porque amanhã começa a nova pré-venda aqui na editora Comic Zone, que é mais um dele, o mestre Milo Manara, tá? Então vamos lá, falar aqui sobre as revistas. Como eu disse, no Brasil, atualmente, se não me engano, tá, não existem mais revistas especializadas em quadrinhos. Isso já há um bom tempo. A principal revista, eu acho que foi a Herói, que, para ser bem sincero, começou ali como um fanzinão, mas estava no lugar certo, na hora certa, e daí fez muito sucesso. Não era exatamente uma revista especializada em quadrinhos, mas era uma revista sobre cultura pop, né? Que focava ali muito nos animes do momento e tal, né? Mas foi o que a gente teve de mais importante, de mais popular dentro do gênero de revistas informativas, que era de notícia mesmo, né? Hard News. Não era uma revista com crítica especializada, com longas matérias, nem nada do tipo, né? A gente também teve a Wizard, que era a versão brasileira da Wizard americana, essa 100% focada em comics, quadrinhos americanos. O conteúdo da primeira versão da Wizard, que se não me engano foi publicado pela editora Globo, ela era totalmente chupada da edição americana, né? Basicamente era só a tradução mesmo, e era isso. Depois houve uma reencarnação da revista pela editora Panini, que não se chamava mais Wizard, se chamava Wizmania, que eu achava um título horrível, e não era tão boa quanto a primeira versão. Dessa vez a gente tinha ali a participação de jornalistas brasileiros que faziam ali algumas matérias originais para o nosso mercado, mas eu não gostava porque como já, né, nessa nova etapa a revista pertencia a Panini, os caras enchiam a revista de preview e eu não tava ali para ver preview, sabe? Se eu quisesse ler aquilo, eu comprava o gibi na banca, eu tava ali para ler as matérias e essas eram bem fraquinhas na minha opinião. Tinha muita revista especializada em mangá e eu acompanhava as principais. Tinha a Animidor, que eu amava, né? Tinha a Animax, do finado Zé Roberto, que eu também gostava muito, né? Essas focavam em anime, mas também falavam muito sobre mangá, muito mangá inédito. Já tinha umas matérias um pouquinho mais extensas, né? Eu acho que se aprofundava um pouquinho mais do que a revista Herói, que, como eu disse, era mais generalista, enquanto que Animax e Animidor eram, né, focadas em mangá e anime de verdade e tal. Então, essas são as revistas especializadas que eu me lembro de acompanhar, né? Teve outras, mas aí eu já tinha meio que largado de mão. Essas são as principais, como eu disse. Então, moro aqui no Canadá, como alguns de vocês sabem, e aqui tudo que chega no mercado americano e francês acaba desembocando aqui. Nos Estados Unidos,
a gente quase não tem revistas especializadas, né? Deve ter alguma e tal, mas enfim, não tem muita expressão. Mas na França, as revistas especializadas elas continuam muito fortes, a qualidade das revistas é tremenda e eu vou mostrar algumas para vocês, tá? A principal, na minha opinião, hoje é a Le Cahiers de la BD, tá? Essa revista aqui, ela é super tradicional, ela começou a ser publicada em 1969 pela editora Glénat e ela durou até a década de 90, né? Quando ela foi descontinuada. E daí, quando foi em 2017, a editora Revival, ela fez uma campanha de financiamento coletivo para reviver a revista Le Cahiers de la BD, e daí, com muito sucesso, a revista tem um design incrível, certo? O design editorial da revista, ela é sensacional, conta com artigos imensos, artigos críticos. A revista é sempre dividida por cadernos, tá? Eu vou folhear elas aqui um pouquinho para vocês. E é uma revista trimestral. Então, todos os anos a gente vai ter 4 edições, tá? Tá na edição número 24 e a revista segue firme e forte. E, como eu disse, é uma das melhores, tá? A qualidade do material que você encontra aqui é, sim, sem igual, tá? Então, essa aqui é a edição número 24, né, de outubro, dezembro de 2023. Essa aqui é a mais recente, né, de janeiro, março. Vai chegar a edição aí de abril até junho. Já deve estar chegando e tal, mas essa aqui é a mais recente que eu tenho, tá? E daí você já vê do que se trata, né? A gente tem aqui na capa Daniel Close, né? Vamos dar uma folhada aqui para a gente ver o que é que a gente encontra aqui nessa edição da Le Cahiers de la BD. Então, olha só. A gente tem aqui alguns reviews dos títulos. Esse aqui é o caderno crítico que eles chamam, né? Então a gente vai ter review dos principais lançamentos do trimestre. Daí aqui a gente vai ter uma matéria sobre Black Sad, né? 5 heróis de quadrinhos policiais que influenciaram John Blacksad. E daí tem muita lista aqui também, certo? Mas nessa lista que GibTuber faz, em que só name drop as coisas, aqui é realmente uma lista e o cara desenvolve e tal, né? Aí aqui falando sobre os novos volumes, né, de Blacksad, né? A Maldição do Gato Preto. Então esse aqui é um caderno heróico, né, que fala sobre o John Blacksad. Daí aqui, olha só, pra você ver assim, o nível da qualidade da revista, tá? Esse aqui é uma matéria olha só que matéria extensa sobre a revista Garo, né? O topo do mangá de autor. Então fala sobre a revista Garo, né? Ó, aqui a Lenda de Kamui, né? E ele tá falando sobre essa revista por conta do lançamento na França do livro A Revolução Garo, né? Que é um livro de 300 páginas que conta a história da revista Garo com uma profundidade que nem no Japão tem, sabe? Ainda não saiu no Japão uma obra com esse fôlego aqui sobre a revista Garo, que foi super influente lá e tal. Então, você vê, né, o nível da parada aqui. Daí, olha só, a gente tem aqui uma matéria sobre feminismo nos mangás, né? Mangá, quando as feministas se metem, se envolvem, né? Então esse aqui é um caderno asiático, que fala sobre quadrinhos do Japão e manhwas e mangás e tal. Daí aqui a gente tem 12 pranchas de quadrinhos comentadas, tá? Então isso aqui ele seleciona 12 pranchas e vai falar sobre elas aqui, né? Olha que foda. Com uma análise crítica e tal dessas pranchas e por que elas foram selecionadas e tal. Daí tem 3 perguntas para autores importantes, né? Como o Christophe Blanc, que fez aquele livro, né? O Mundo Sem Fim, que saiu pela Nemo, né? O Mathieu Bablé, que fez o Shangri-La, que saiu pela CESP, né? E por aí vai. Ah, tá. E o principal, né? Que da capa, que é o caderno monográfico, que nesse caso aqui fala sobre o Daniel Close, né?
Então vai falar sobre Mônica, que é o seu novo lançamento, e vai falar sobre outros quadrinhos que ele publicou, né? Como é que foi ganhar um Fauve d'Or em Angoulême e tal. Então assim, como você pode ver, é uma puta revista com muito conteúdo, tá? Tem toda a história aqui, ó. Saiu um caderno histórico sobre a revista Charlie, né? Que publicou coisas como Guido Buzeller, que nós publicamos aqui na editora Comic Zone, a Laxiner, a Narcoma, que saiu pela Veneta, né? Então, cara, melhor revista. Melhor revista. Então, isso aí é só um exemplar, tá? Mas todo exemplar traz surpresas incríveis. É aquele quadrinho assim que eu aprendo, sabe? Toda vez que eu recebo isso aqui, eu descubro coisas novas que eu não conhecia e tal. É assim, é uma revista de fôlego, realmente muito bom. Então essa daí é o Cahiers de la BD. Em seguida, a gente tem aqui a DBD, que também é uma excelente revista, só que essa aqui é mais de atualidades. E daí tem que fazer uma diferença. Eu acho que as revistas, como trazendo notícias, eu acho que elas não são tão relevantes hoje como elas costumavam ser há 20, 30 anos atrás, antes da internet. Justamente porque a gente tem tudo muito rápido no telefone, sabe? Então a gente não precisa esperar um mês a revista sair para a gente ter acesso às notícias, quando a gente sabe delas imediatamente. Então eu acho que fórmulas como a dos cadernos da ABD, né, o Le Cahiers de la BD, são as ideais, porque isso aqui é na realidade um MOOC, né, um Magazine and Book, uma revista livro, né? Enquanto que essa aqui não, essa aqui ela traz, a DBD, né, ela traz alguns artigos, tal, sim, mas ela traz muitas atualidades. Eu, no caso, como editor, essa revista aqui, ela é importantíssima, assim, super valiosa, justamente porque para eu estar por dentro da atualidade dos quadrinhos na França, né, na Europa. Então, para mim, isso aqui é muito importante. Eu não sei se para os leitores normais, essa revista aqui, ela faz tanto sentido assim. Eu acredito que sim, porque se não fosse isso, ela não estaria sendo publicada, né, como continua sendo. Mas tá aqui, né? Essa aqui é a mais recente, comprei essa semana, é a número 182 de abril de 2024, porque aqui no Quebec as coisas sempre chegam um mês depois, né? Então aqui traz na capa Saint-Elme, que é o novo título do Frederick Peters, né? Que normalmente é publicado no Brasil pela Nemo, tá? E daí, vou mostrar pra vocês um pouquinho aqui do que a gente encontra, tá? Então tem aqui os álbuns jeunesse, que eles chamam, né? São os quadrinhos para jovens e adolescentes. A gente tem aqui o território dos mangás, os principais mangás publicados em destaque, tá? Olha isso aqui, que incrível. Aí aqui a gente tem Savot Le Détour, é uma seção que se chama Vale o Desvio. São quadrinhos que já saíram há alguns meses, mas que por algum motivo não tiveram o destaque que deveriam ter tido, né? Então ele vai trazer esses livros de volta. É tipo aquilo, ó, isso aqui passou debaixo do radar, dê uma olhada que vale a pena, né? É sobre isso que fala essa seção, que eu acho sempre muito bacana. Aqui são os principais quadrinhos que saíram, né, no mês. Essa aqui é uma revista, não é exatamente mensal, ela é uma revista que tem 10 edições por ano. Durante as férias de verão sai uma edição dupla e também no começo do ano, né? Sai uma edição dupla. Então são 10 edições por ano. E aqui você fica sabendo quais são os principais álbuns, né, que saíram na França. E olha só, é álbum pra cacete, tá? E daí a gente tem aqui os principais lançamentos por dia, tá? Então no dia 4 de abril vai sair isso, no dia 5 vai sair assado, e assim vai, né? Aqui a gente também tem um top das vendas, né? Pela GfK, que é tipo uma Nielsen francesa, né? Então a gente vê que no mês de abril o quadrinho que mais vendeu lá foi o Dragon Ball Super número 21, né? E aqui os quadrinhos que receberam a melhor avaliação, né? Aqui tem um quadro e aqui são os avaliadores e tal. Então isso aqui é realmente para você saber o que é que saiu de melhor naquele mês, né? Então esse aqui é o caderno crítico, né, que abre com uma imagem de A Estrada.
E aqui a gente tem algumas matérias sobre os principais lançamentos. A gente também tem algumas entrevistas muito boas. Essa aqui é uma entrevista com o Minetaro Mochizuki, né? Uma entrevista super extensa que foi realizada durante a passagem do mangaka lá na França, né? Então, é uma revista que tem uma pegada assim, mais de notícia, mas como você pode ver, também traz entrevistas e matérias bem alongadas, né? Não é uma coisa descartável, não, tá? E aqui a gente tem mais, olha só. Isso aqui é a matéria da capa, né? E aqui no começo são as notícias mesmo, né? Então aqui são drops de notícias, né? E aqui tem propaganda também, o que eu acho positivo, justamente para saber, ok, o que é que o pessoal tá anunciando aí, tal, quais são as principais novidades, as principais editoras. Então, para quadrinhos generalistas, é isso que a gente tem, tá? Porque, como você pode ver, fala sobre mangá, fala sobre BD. Não se fala muito sobre comics, porque na França não é forte, né? Tem editoras especializadas, tem a Panini que tá por lá, mas realmente, sabe, é bem... Primeiro vem mangá, perto você tem as BDs e lá embaixo você tem os comics, tá? Por isso que não se fala tanto. Daí, falando sobre mangás especificamente, a gente tem revistas especializadas em mangás que são, assim, incríveis, tá? A minha favorita, de longe, é essa revista aqui, a Atom, tá? Que já tá na número 26, mentira, na 27, na verdade na 28, tá? Essa aqui é uma revista que você não encontra em bancas, diferente dessas. Essas aqui eu compro nas bancas. Essa aqui você tem que comprar, tipo, no Catarse francês, que é o Kiss Kiss Bank Bank, né? É o nome da plataforma que eles utilizam por lá. Mas por algum motivo meu cartão de crédito não funciona lá, então eu tenho sempre que esperar um mês quando a revista sai. Essa aqui é uma revista trimestral também, tá? Assim como a caderno de LABD. Aí eu tenho que esperar a revista sair, aí um mês depois eu tenho que ir no site lá e comprar e pagar um puta frete pra... Enfim, é só porque eu gosto muito, tá? Porque não vai... Quer dizer, vale a pena, né? Mas, enfim, vocês entenderam. Dá muito trabalho para conseguir essa revista aqui no Canadá. Aparentemente na França está disponível nas bancas. Mas se chama Atom, A Cultura Mangá, e fala especificamente sobre mangá. Mas não é uma revista de notícias, é uma revista crítica, com críticas assim de fôlego, sabe? Realmente assim, muito bom para você saber quais são os mangás mais bem falados, os mais comentados. Então a gente tem aqui algumas críticas rápidas sobre os quadrinhos do momento, né? Inclusive tem uma crítica sobre o livro, né, que eu falei pra vocês, da Garou. Daí a gente tem aqui uma matéria sobre a AX, né, AX, que é uma revista de mangás parecida com a Garou, um pouco mais atual, né? Aqui a gente tem uma matéria sobre a Revolução Garou, né, o livro que eu já falei pra vocês. Daqui a gente tem uma matéria sobre uma entrevista, na verdade, com alguns mangakas. No caso aqui é o Masaya Hokazono e o Seima Taniguchi. Inclusive, isso aqui é algo que eu acho incrível dessa revista, porque os caras têm correspondentes no Japão que falam com os mangakas e fazem entrevistas longuíssimas com eles. Isso é algo que você não vê todos os dias, sabe? Normalmente, quando o mangaka tá na França, daí o pessoal vai lá e faz uma entrevista e tal, mas ter alguém no Japão, um correspondente internacional que faz essas entrevistas aqui, eu só vejo isso nessa revista, sabe? Toda edição vai ter uma longa entrevista com algum mangaka, é realmente assim, muito foda, né? Daí aqui a gente tem uma matéria sobre o Mokuren, né? Que é o cara do o verão que Hikaru morreu. Aí aqui a gente também tem uma outra entrevista com o Kazumi Yamashita, que é o autor de Land. Aí tem uma matéria sobre mangás e vampiros. Por quê? Porque a capa dessa edição é dedicada ao Drácula do Shinichi Sakamoto, que eu já falei pra vocês aqui no canal antes, né? Então, assim, como você pode ver, uma
uma puta revista, né? Tenho todas as edições aqui a partir da edição 13, né? Que foi quando eu comecei a acompanhar. E é super difícil pegar as edições passadas. Aí tem uma outra revista de mangá também. Essa é bem mais popularzona, assim, que se chama Coyote. Essa revista aqui, eu gosto dela porque é assim, é o assunto do momento, né? O que é que o pessoal tá assistindo de anime, o que é que tá saindo de mangá. Então é uma revista muito mais assim para saber de notícia, tá? Eu gosto dessa revista aqui, o que eu recomendo particularmente é essa partezinha aqui que se chama Mangá Street, que vai trazer uma breve resenha, né, sobre todos os lançamentos de mangá do mês. Olha só que foda. Então isso aqui é para você saber exatamente o que é que está saindo de interessante. Aliás, interessante não. Todos os lançamentos estão aqui, né? A maioria deles. Então, é para isso que eu compro essa revista. Só para ver essa seção aqui especificamente. Mas se você curte anime, aí você vai ter algumas matérias sobre Shangri-La Frontier, Rintaro, né? Que é um super animador que agora tem uma BD que saiu recentemente na França que se chama Minha Vida em 24 imagens por segundo, né? Então saiu agora essa graphic novel lá, uma matéria sobre Iona. Então, como vocês podem ver, é um título assim mais popularzão, mas é bacana para saber, beleza, o que é que tá saindo agora de mangá. Então eu gosto muito também dessa revista Coyote. E para finalizar, tem uma revista que essa aqui, ela não é vendida, quer dizer, você pode até comprar ela, mas ela é oferecida gratuitamente nas livrarias da rede Canal BD, né? Que é essa aqui. E essa revista aqui, a revista em si, ela é bem em qualquer nota. O que é bom nela é que a gente tem uma lista com todos os lançamentos no mercado francês por mês, tá? Então isso aqui, se você acha que no Brasil a gente tem muita editora, que tem muito lançamento e tal, você precisa ver a lista aqui da Canal BD, tá? Olha, e daí você tem uma quadradinha aqui que é para marcar o que é que você vai pegar e tal. E daí eu compro isso aqui para saber exatamente tudo. Me diga tudo que está disponível esse mês no mercado francês, tá? Então aqui a gente tem tudo, né? Depois eu vou contar e digo quantos lançamentos a gente teve no mês de... Essa aqui é a edição de fevereiro e março, né? Então, uma revista bimestral. Então é para isso que eu gosto dessa revista, que é para ter uma lista completa de tudo que saiu no mês. Isso aqui é só BD, só quadrinhos. Se você quiser a lista de mangás, aí tem essa edição aqui menorzinha, que também tem... Olha só o tamanho da lista de mangá. Essa é só uma página, tá, pessoal? Ó, aí tem mais, ó. Aí tem mais, ó. Gente, é muita coisa. É muita coisa, tá? Então, são essas as revistas que eu acompanho. Espero que você tenha curtido. Espero que dê ideias aí para os jornalistas, para as editoras que queiram abarcar esse tipo de projeto, que não é fácil, tá? Isso aqui é um projeto assim que você precisa ter uma puta dedicação para fazer algo desse tipo. É algo super difícil. Eu não vejo a gente fazendo algo do tipo aqui dentro da Comic Zone. É realmente um trabalho assim, de jornalismo fazer isso bem feito, como eles fazem. Mas eu queria muito que alguém pegasse para si essa responsabilidade, porque acho que a gente tem espaço. Como eu disse, talvez seja o meu lado nostálgico de velho, talvez, mas ia ser muito bacana ver isso daí sendo feito no Brasil, uma revista como essas daí. Beleza, pessoal? Então me digam aí nos comentários o que é que vocês acharam e vamos continuar a conversa, beleza? Agora eu ficando por aqui, como sempre, não esquece de deixar aquele bom e velho joinha e se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito. Um grande abraço e até o próximo Comic Zone.